Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O governo vai vender o controle da Eletrobras, a gigante da energia elétrica do Brasil. A Eletrobras reúne 13 subsidiárias de geração, transmissão e distribuição de energia, um centro de pesquisa, uma empresa de participações e metade do capital de Itaipu Binacional. Serão privatizadas 40 hidrelétricas, 114 termoelétricas a gás natural, óleo e carvão, 69 usinas eólicas e uma solar, próprias ou em parceria. Também entra no pacote a distribuição em 6 estados do Norte e no Nordeste e quase a metade das linhas de transmissão do país. Ficam nas mãos do governo o Complexo de Angra, Itaipu Binacional e os programas sociais. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai conversar sobre a proposta com os deputados Ieda Crucis, do PSDB do Rio Grande do Sul, e Helder Salomão, do PT do Espírito Santo. Deputados, primeira pergunta: privatizar a energia elétrica, tirar esse controle das mãos do governo. O governo está dizendo que vai manter um controle, tem um sistema de controle aí. Como é que o senhor vê essa questão, deputado Helder Salomão? Bom, primeiro que eu diria que nós fomos surpreendidos com o anúncio de uma lista de novas privatizações do governo, sem que houvesse um estudo apresentado pelo governo dos impactos que isso causará na economia brasileira. Eu vejo que é uma irresponsabilidade do governo apresentar uma proposta tão abrangente como essa, sem que houvesse um diálogo profundo sobre o que isso significa. Nós estamos falando aqui da Eletrobras, mas o governo anuncia 50 novas privatizações, incluindo a Casa da Moeda. Alguns chegaram a comparar a possível privatização da Eletrobras com a Vale, com a Embraer. São coisas completamente diferentes. Embraer e Vale estão na economia competitiva, enquanto a Eletrobras é uma concessionária de serviços públicos, estratégica para o país. Durante esse debate eu quero conversar um pouco como que os Estados Unidos tratam isso. Como é que a energia, a água, os recursos naturais são tratados nos Estados Unidos e também como que a Europa Ocidental está tratando a questão da energia. Me parece que o governo tem um único objetivo com essa proposta: fazer caixa. Fazer caixa às custas do patrimônio público. Não me parece aqui que o governo tem a noção ainda do que vai acontecer caso esses anúncios sejam concretizados. Nós somos contra esta proposta de privatização apresentada pelo governo, da Eletrobras, Casa da Moeda e outros. Por quê? Porque é fundamental que nós discutamos as PPPs, as concessões, mas é preciso que haja um debate profundo, porque o setor elétrico brasileiro é fruto de uma engenharia que eu diria muito robusta. É fruto do estudo de muitos especialistas, que cometeram erros, mas que também cometeram acertos e que fizeram do nosso setor elétrico um setor robusto e importante para o nosso país. E outra coisa para começo da nossa conversa, nós não estamos falando de um setor qualquer da economia. Nós estamos falando de um setor profundamente estratégico para a segurança do nosso país. Deputada Ieda Crucis, como é que a senhora vê essa proposta de privatização da Eletrobras? Claro, a TV Câmara coloca duas posições, abertamente. Tem uma posição do deputado Helder, que é do PT, a minha posição, que é do PSDB, fruto de muito tempo de experiência, né? A energia, ela não é estatal no Brasil. Já existem, no marco regulatório, né, empresas competindo. Existe uma estatal e empresas privadas. Isso já existe, né? Na estatal, entretanto, bem ao contrário do que o deputado Helder tem como opinião, uma proposta de privatização de uma estatal tipo Eletrobras ou Petrobras, que vai surgir, não é para fazer caixa, é para estancar o déficit.
Ou seja, a gestão nessas empresas estatais, ela está sujeita a pressões políticas, a usos políticos, e não usos competitivos, para fazê-la competir com o setor privado, que já está aí, né? Então, a energia já é feita pelo setor privado. Seja energia limpa, seja hidroelétrica, seja outros tipos de energia. Então, o objetivo não é esse. O objetivo, quando se faz uma lista desse tamanho, eu não participei da elaboração da lista, é dizer que existem estatais passíveis de se colocar em competitividade. Portanto, não serem propriedade apenas do Estado. Então, em primeiro lugar, é para estancar o déficit. O déficit da Petrobras ainda existe, mas está sendo estancado. A medida provisória feita pelo governo Dilma desestruturou o setor elétrico, né? Realmente, o objetivo dela era conseguir tarifas mais baixas. Isso não se dá por um ato de vontade. Isso se dá pela negociação que existe em uma coisa super complexa, que é o mercado de energia. Eu venho do Rio Grande do Sul. Ali a gente tem a estatal CEE e a gente tem empresas privadas, né, que estão ali competindo e dando a energia que o consumidor precisa. E a CEE, por exemplo, ela é uma estatal altamente deficitária, sempre com a faca no pescoço, porque não cumpre o mínimo que uma empresa de energia, qualquer que ela seja, estatal ou privada, deva cumprir, em termos de geração, distribuição, resultado, atendimento ao consumidor, qualidade. Ela é altamente deficitária. E a Eletrobras, com essa medida provisória feita durante o governo Dilma, ela teve uma perda de arrecadação de 25%. Se a ideia era fazer tarifas mais baixas, isso não se faz na paulada. Isso se faz criando condições para que o preço baixe, né? Mais ou menos como está se fazendo com a taxa de juros. A taxa de juros está baixando, ela é um preço. Mas ela está baixando por quê? Porque se desejou baixar? Não, é porque é feito um conjunto de políticas macroeconômicas acompanhadas por políticas microeconômicas, como essa de liberar o fundo de garantia, agora baixar a idade para poder ter acesso ao PIS/PASEP, tudo isso muda um preço. E a taxa de juros é um preço de mercado. E a tarifa de energia é um preço de mercado. E da maneira como ela está, para consertar, cabe a ideia de privatizar. O que está na ideia de privatizar a Eletrobras? Em primeiro lugar, aumentar o seu capital. Isso eu fiz como governadora com o Banrisul. Você vai e faz um IPO, que é uma emissão primária de ações no mercado mundial, e aqueles que estão interessados em serem proprietários da estatal que está se abrindo, e nesse crescimento não entra a disputa por parte de nenhum governo, se aumenta o capital e ganha novos sócios. E são eles, junto com os sócios atuais, que vão decidir qual é a planta de investimentos, qual é a política de pessoal, como é que você vai atender o consumidor, como é que você vai se dar bem no marco regulatório que está em mudança, porque a MP ela está sendo mudada. Então, o que eu digo é que isso nem começou. Então, o que o deputado Helder e eu vamos debater com muito gosto durante 3 horas, que não é o caso desse programa, é a questão ideológica ligada à privatização. Mas nós estamos falando de uma questão prática. Como se faz energia a um preço de mercado competitivo, incluindo uma estatal que, em partes, vai ser privatizada porque vai crescer. Então, o que eu queria... A gente ainda não sabe exatamente qual vai ser esse modelo, né, de abertura de capital. O que até agora se sabe, a ideia do governo seria... Inicialmente, alguém falou em pulverizar as ações, quer dizer, ninguém teria uma parte dominante, não teria uma empresa que compraria a maior parte e teria aí o controle. Isso seria até uma defesa. Nós temos, as empresas brasileiras estão sendo alvo do interesse das grandes empresas chinesas de energia, né? Seria uma defesa contra um controle. Agora, existe a possibilidade também desse modelo ser de outras empresas comprarem o controle. E o controle, a administração do setor, a ideia seria reforçar o poder das agências, o poder regulatório das agências. Eu queria saber como é que o senhor vê esse modelo, deputado. Olha, primeiro acho que a gente precisa estabelecer aqui uma diferença entre o que disse a deputada e o que eu penso sobre conter o déficit, privatizar para conter o déficit. Se o governo quer mesmo conter o déficit, a pergunta que a gente faz é por que o governo, recentemente, por meio do CARF, anistiou o Itaú em 25 bi? Por que no processo de negociação para o governo engavetar a denúncia
de corrupção contra ele, negociou com os ruralistas algo em torno de 9,5 bi. Então, se o governo quer conter déficit, não pode abrir mão de receitas que deveriam ser pagas por grandes grupos econômicos no nosso país. Então, não pode querer cobrir o déficit cobrando a conta só do povo. A Eletrobras existe desde 1953 com investimentos da ordem de 400 bilhões. E esses 400 bilhões são recursos do povo brasileiro, que, a meu ver, esses 20 bilhões que se cogita, obviamente que isso ainda é uma cogitação inicial, é vender um ativo estratégico da nossa economia, me desculpe, mas a preço de banana. Por isso que o mercado ficou animado. Claro que o mercado fica animado. Né? Quando eu recebo um presente, eu também fico animado, tenho certeza que a deputada também fica animada quando recebe um presente. É entregar o capital. Que ele pode ser de grego. Se não é de grego, não é de grego, tanto é que o último anúncio da Eletrobras agora é de um lucro líquido de mais de 3 bi. Porque mudou a administração, pois é, então os objetivos foram deputada, mas remodelados e agora, dentre eles, vem a ideia de ter novos sócios. Sim, e o modelo ele tem que ser feito, mas como a Vânia pode disse, ser um presente grego uma empresa que gera um lucro de mais de 3 bi? Eu volto a dizer, nós precisamos diferenciar o que é privatizar alguns setores da economia, diferenciar o que é fazer concessões, do que é entregar para a iniciativa privada, para o capital estrangeiro, porque possivelmente a Eletrobras deve ser arrematada por um grupo chinês, que passará a ter, né, o controle, porque esse modelo não está ainda claro, mas nós sabemos que o governo perderá o controle sobre essa empresa que é estratégica. Nos Estados Unidos, o modelo, né, energético norte-americano, eles não abrem, inclusive agora recentemente a China tentou fazer um investimento da ordem de 36 bilhões de dólares e foi brecada pelos Estados Unidos, pelo Canadá. Por quê? Porque isso é estratégico. Mas sendo estratégico, deputado... Então, sendo estratégico, o governo não pode perder o controle. Mas no modelo de deputada, privatização... eu vou pedir só, a gente precisa ir para o intervalo e a senhora volta e dá a sua resposta. Muito bem. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a privatização da Eletrobras com os deputados Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, e Ieda Crucius, do PSDB do Rio Grande do Sul. E a gente vai ouvir agora a opinião da deputada Ieda Crucius sobre a questão: é um setor estratégico ou não? Isso pode ser privatizado ou não? E como que se pode regular esse setor, deputada? Vânia, você mesma falou que isto faz crescer a importância de como funcionam as agências de regulação. Os setores estratégicos, eles são compostos de sócios, né, privados, estatais, mas eles têm que ser regulados, de tal maneira a que, não cumprindo as regras de regulação, aquele sócio é convidado a se retirar. Na privatização da Eletrobras, por exemplo, nós já temos uma experiência enorme nisso, Vânia. Como é que se privatiza? Claro que a gente tem que citar, e não se pode deixar de citar, a Vale. O setor mineral estratégico. Era essa sempre a toada para dizer que não podia privatizar a Vale. Privatizou a Vale e ela é seguida pelas bolsas de valores, que às vezes falham, mas ela é seguida pelas regras do setor de regulação. Então, as agências, não sendo os seus titulares, né, aqueles que tal partido ou outro partido diz que tem que ser membros da agência reguladora, ela tem obrigação e vai pagar por isso. Inclusive, quem é membro de uma agência reguladora se submete às regras do Tribunal de Contas, se submete ao Ministério Público, ou seja, eles vão ter que responder pela sua função como membros de uma agência reguladora. Só que o marco regulador do setor elétrico mudou com a MP da Dilma. E ele não está pronto. Então, não está pronto para ser desenhado o modelo de privatização da Eletrobras. Apenas que, como privatização, nós sabemos como ela se dá. Primeiro, você faz ela crescer.
aumenta o capital, pulveriza ações no mundo inteiro, e você que tinha 10 de capital, por exemplo, na ideia do governo é fazer um IPO, uma emissão de ações, de mais 13, 14 bilhões. É o crescimento do capital. Uma vez tudo isso estabelecido, o processo de privatização com a venda dos ativos que a Eletrobras tem deve render 2 volumes de ação. É esse o cálculo dos especialistas. 14 bilhões, 40 bilhões, como o que no processo de privatização vai direto para o governo, que é o dono maior, e 44 bilhões de compromissos de investimento. Então, não é preço de banana. No modelo que vai ser feito para a privatização da Eletrobras, que nós já estamos conversando antecipadamente, primeiro tem que ter um marco regulatório. Nesse modelo, o cálculo que se faz do tamanho e da potência de produção e de lucro da Eletrobras é render 40 bi para o sócio maior, que é o governo, não é 2, não é 3, é 40 bi. E, dentre isso, dentro do marco regulatório, ter o conjunto, porque não vai ser a China que vai comprar. Os Estados Unidos recusaram um comprador. Nós vamos recusar um comprador. Né? Nós estamos aqui no Congresso para evitar que você transfira um monopólio estatal para um monopólio estatal chinês, que é o caso dos investimentos da China em infraestrutura. Então, o resultado que se espera é, para o déficit fiscal do governo, ele poder colocar 40 bi em caixa. Né? Para investimentos que não vai ser ele que vai fazer, portanto não vai sair do nosso imposto, são 44 bi de investimento privado. É esse o cálculo pelo tamanho da Eletrobras. E mais, se é privado, não tem as amarras que tem o setor público para tratar do seu pessoal. De onde é que vem o déficit, por exemplo, da nossa C3E, como é chamado, a Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul? Vem de um passivo trabalhista que não acaba mais. E o setor privado ele tem mais liberdade em relação a contratar pessoal. Em segundo lugar, tem mais liberdade para fazer o seu painel de custos. Né? E saber se ele vai, se é hidroelétrica, nós temos energias limpas crescendo maravilhosamente bem no Brasil, são feitos por empresas privadas, o eólico é né? A hidroelétrica é energia limpa, desde que o reservatório seja feito sob condições ambientais. Então, o que a gente está querendo que agora o governo informe mais, porque não é só a Eletrobras, é a lista dos 54 ou 57, quais são os passos que ela vai dar. Aí, para dar esses passos, tem que obedecer o que chama a Bolsa de Valores, porque a Eletrobras tem ações em bolsa, mundial e aqui, e daí por diante. Enfim, é uma sequência muito grande de passos que tem que ser dados para a gente dizer, está iniciada a privatização. Quando o governo anunciou a privatização, o argumento principal foi, não dá para subir mais o preço. E não é possível mais administrar no modelo atual, manter o preço da energia elétrica. A indústria se queixa do preço da energia, o consumidor privado, o consumidor individual, os cidadãos se queixam do preço da energia. Qual a sua expectativa, deputados, com relação ao consumidor? Olha, é outra área, mas vamos pegar como exemplo a privatização do setor de telecomunicações no país. Nós estamos vivendo problemas seríssimos com a qualidade do serviço até hoje. Eu, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, debati profundamente um projeto do deputado Daniel Vilela, que teve sequência, que era um projeto completamente questionável por conta do modelo que se queria fazer em relação. Ou seja, nós privatizamos o setor de telecomunicações e agora o governo socorre o setor porque ele não deu conta. E aí, vejam só, assim, o que vai acontecer com esse nível de improvisação do governo, porque esse debate foi feito entre a Dilma e a Aécio nas eleições de 2014 e o povo fez uma escolha. Eu duvido, se fosse um governo eleito pelo povo, teria coragem de anunciar um nível de improvisação desse tamanho. Nós vamos ter aumento nas tarifas, por 2 razões óbvias, entre outras. Primeiro, que já há uma defasagem. E segundo, porque neste momento de crise há um consumo menor. Um consumo menor. E aí, quando a crise for arrefecendo, for diminuindo e as pessoas passarem a consumir mais, nós teremos sim, né, uma tarifa maior,
com a privatização, não temos a garantia da melhoria do serviço, porque o governo cuida, sim, de melhorar os serviços públicos prestados. Não vejo esse compromisso desta maneira, com este modelo da iniciativa privada. E outra coisa, infelizmente, eu estou acompanhando agora os processos de concessão das BRs no país. Todos com problema, e as agências reguladoras têm se mostrado muito fracas, despreparadas para fazer efetivamente uma regulação que atenda ao cidadão, não só que atenda às empresas. Então, nós teremos, por outra razão, aumento de tarifas logo no início. Quem vai pagar a conta é o povo brasileiro, né? Eu lembro que no governo FHC, além do apagão, né, nós tivemos aumento de tarifas. Concordo que a MP foi um erro. Mas também é preciso admitir que hoje o país tem muito mais segurança energética do que teve na década de 90, mesmo com os erros que foram cometidos. Então eu penso o seguinte, né, cobrir o déficit, fazer caixa em cima do patrimônio estratégico nacional, e eu só quero fazer uma correção que eu falei Canadá e não é Canadá. Austrália, Estados Unidos e Alemanha barraram um investimento chinês da ordem de 38,9 bilhões por questões de segurança nacional. E a questão da energia na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, é tratado como uma questão de segurança nacional, de estratégia nacional. Então, entregar isso pura e simplesmente, como, né, eu não posso concordar, vou até dizer aqui, como entregar a emissão de passaportes, de cédulas da nossa moeda para o capital privado. Isso é questão de sigilo, de segurança, embora outros países façam isso, mas eu acho isso um equívoco, porque isso compromete a soberania do nosso país. Agora, é possível discutir concessões, é possível discutir privatizações num debate aberto, né, com um plano que seja apresentado de maneira clara para a população. Isso aqui, volto a dizer, é vender a preço de banana o patrimônio público sem nenhum projeto, nenhum plano. O que está por trás disso aqui é a entrega do nosso capital, e quem vai pagar a conta é o povo brasileiro, pagando tarifa de energia mais cara e não tendo melhoria nos serviços de energia do nosso país. Olha, a energia, Vânia, ela só tem um objetivo: atender o consumidor. Aí, dentro desse primeiro atendimento, você tem outros objetivos. Vou falar do apagão. Eu gosto de falar do apagão. O apagão da Dilma, o apagão do Fernando Henrique. Os dois. Aí, quando deu o apagão do Fernando Henrique, foi uma grande surpresa, porque ele foi muito grande. Então, era na base de hidrelétrica. E era na base hidrelétrica, portanto, dependente do volume de águas. O que foi feito naquela época? Foi feito com o Pedro Parente, que hoje é o presidente da Petrobras, ele está dando conserto a um patrimônio que foi dizimado. Então, nós não privatizamos a Petrobras, nós estatizamos a Petrobras e o Estado dizimou a Petrobras. Então, esse Pedro Parente foi chamado para fazer a política de enfrentamento do apagão. Olha como o povo é uma coisa que entende. Assim como ele tinha entendido o Plano Real e foi a favor do Plano Real, ou seja, mudou seus contratos, enfim. Da mesma maneira, quando deu o apagão, foi colocada uma política dizendo assim: olha, gente, a gente precisa reduzir X no consumo global. E você vai receber na sua casa, dados os cálculos que o governo fez, uma conta dizendo que você tem que ter como meta reduzir 12% o teu consumo. Gente, foi reduzido mais do que 12%. Quer dizer, o povo gosta de cooperar naquilo que ele vê que está encaminhando uma coisa que é necessária para ele como solução. Não foi muito diferente da questão da água agora, da questão hídrica que São Paulo sofreu, né? Então, o objetivo é ir ao consumidor. Então, o apagão foi resolvido primeiro pedindo ao povo, sim, eles reduziram, o povo reduziu. Apesar de todos os gatos existentes por aí, o povo concordou com o governo e reduziu o consumo de energia. No mesmo momento, o mesmo governo disse: não podemos depender da energia hídrica.
E foi feito um amplo plano de crescimento de outras formas de energia, a mais importante é a eólica, que o Brasil é farto nisso, e só que não era o governo que iria fazer. Então, como solução para a questão da falta de energia ou a tarifa de energia, entra a ideia de que você pode ter parceiros, inclusive para melhorar a qualidade ambiental da energia que você está fazendo. Por isso que eu gosto de falar do apagão, porque não adianta o governo ir lá, como a Dilma fez com a medida provisória, eu mando, eu obedeço, a realidade vai se conformar a mim. Não, a realidade, ela é a realidade, não se conformou. A tarifa de energia e o setor elétrico se desmontaram. Tanto é que agora nós estamos tendo que fazer um novo marco regulatório. Dentre este marco regulatório em andamento, existem várias outras condições, no caso da energia, no caso da Eletrobras, para fazer com que a tarifa, a segurança na tarifa, a qualidade da produção e distribuição de energia, ela seja feita com segurança, ao contrário do que pode aparecer. E preço de banana, aqui entre nós, a banana já foi mais barata, né? Então, não é feito dessa maneira pelos números que eu citei. O quanto o IPO vai dar um aumento de capital, que pertence ao governo, a Eletrobras, mas conforme o modelo de privatização andar, dada a Eletrobras de hoje, no futuro, vender ativos da Eletrobras renderão 84 bilhões, 40 de cara para o Tesouro e 44 de investimentos final Tesouro que precisaria fazer, mas precisa fazer. Como disse, mas é por isso que o mercado fica alegre, porque o mercado vai ganhar muito. Desculpe, deputado, como disse a deputada Ieda Cruz no começo desse debate, isso é uma conversa para 3 horas, mas infelizmente a gente só tinha 26 minutos e a gente terminou, deputado. Esse é o caminho para privatizar a Petrobras. Deputado. Esse é o caminho para privatizar esse programa termina aqui. Não, depois que fizeram com ela? Claro que não. Nossa. Essa conversa, como vocês veem, vai continuar lá fora, mas esse programa termina aqui. Você pode nos encontrar na página da Câmara ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.